Educando, apoio cultural. Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e, se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslau Braz, 125, Vila Aurora. Telefone 3373-2341. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471, Centro. Telefone 3537-9098. Olá! No Educando de hoje, continuaremos a entrevista com a psicóloga Maína Freitas. Olá, Maína, tudo bem? Olá, Silmara, tudo bem com você? Maína, também nós estamos aí na era da inclusão escolar. E temos, assim, bastante criança com transtorno do espectro autista. Temos síndrome de Down, transtorno global do desenvolvimento, tem o desintegrativo da infância, que os professores não estão assim acostumados a lidar com isso. Nos consultórios também vocês atendem essas crianças e como é feito o teste com elas? Atendemos sim. Normalmente é o mesmo princípio. A gente entrevista os pais, vê os sintomas, pede um relatório para o professor, conversa pessoalmente com o professor, com a escola, atende essa criança, vê a necessidade dela para estar orientando o pai, a escola. Porque os pais e os professores têm que conhecer muito o transtorno. Porque você conhecendo, você consegue lidar. Você sabe quais comportamentos são inadequados para você atuar, para você reforçar, para você extinguir, sabe? Então é importante, faz uma psicoeducação com os profissionais presentes na vida da criança, com os pais, sabe? E é importante o professor estar conhecendo a questão da inclusão, os transtornos, quais são os sintomas, como são as características de cada criança, né? Ver as necessidades dela, tentar adequar a metodologia de ensino para se adequar à criança ali, né, em si, para ela conseguir sentir inclusa, sabe? Que isso aqui ele é diferente, eu vou dar um teste, tipo, uma atividade de tal jeito para ela, mas uma atividade que todos participem do mesmo jeito, sabe? Coisas dinâmicas. Eu acho que tem que ser assim, desse jeito. A criança especial, né, que necessita de necessidades educacionais especiais, a múltipla deficiência, ela também passa por esse atendimento psicológico na escola? Sim, o correto seria passar na escola, mas como a rede pública ainda não tem psicólogo, então é encaminhado normalmente para o SUS. Então, vai passar no Sistema Único de Saúde. Então, vai trabalhar com a queixa emocional da criança, se tem uma ansiedade, uma depressão, porque às vezes a própria criança tem dificuldade de se aceitar, sabe, das condições que ela tem, das deficiências que ela tem. Ela pode se comparar com outra criança, falar assim, mas por que eu sou diferente? Ele consegue fazer isso, eu não consigo, sabe? A gente trabalha uma questão de autoestima, fazer a criança aceitar, sabe? Trabalha com a família também, orienta a família, os pais, os professores. Então, é importante, sim, passar por atendimento psicológico, porque é um autoconhecimento. A criança acaba se autoconhecendo, os pais acabam conhecendo o perfil da criança, aprendem a lidar melhor com as características dela, né? Também, hoje em dia, a instituição família, ela está um pouco diferente, né? Muitos pais separados, e a criança um pouco com o pai, um pouco com a mãe, às vezes a mãe em casa, então constitui outra família. Isso também influi na aprendizagem da criança. A criança não está bem emocionalmente na casa, vai refletir lá na escola, na aprendizagem. Como é feito o acompanhamento com essas crianças? Então, uma questão de orientar a família, trabalhar com a criança para ela aprender a aceitar a situação, sabe? Compreender e conviver com a situação, porque realmente, ela tem um luto pela perda, né? Ela tinha os pais ali presentes, daí agora estão separados, então ela vai viver esse período de luto, de transformação, ela vai ter que se adaptar. Mas a criança, é impressionante que ela tem uma facilidade muito boa de se adaptar às coisas, muito mais que adulto até, sabe?
Então, ela vai conseguir se adaptar no tempo dela. A gente tem que respeitar o tempo da criança, entendeu? Trabalhar com a mãe, explicar a situação para a mãe, sabe? Que o problema é quando os pais brigam entre si, sabe? Ou quando um pai fica falando mal da criança, por exemplo, fica falando mal da mãe para a criança. Ah, sua mãe não sei o quê, sabe? E a criança fica no meio dessas rixas entre eles, sabe? Então, isso afeta muito o emocional da criança, porque a criança, ela ama os dois. E ela tem que, sabe? Ela fica numa rixa entre os dois. Então, os pais têm que saber muito bem separar essas coisas, não colocar a criança no meio. Porque realmente afeta o emocional. E vai refletir na escola, a criança vai ter dificuldade para prestar atenção, ela vai, sabe, ter problemas de comportamento. Por isso que é até importante a gente sempre investigar as queixas emocionais antes de entrar realmente no transtorno em si. Porque às vezes tem mãe, por exemplo, que chegou para mim, ai, meu filho é muito agitado, não sei o quê, eu pus no Google, deu TDAH. Meu filho tem transtorno de deficiência e hiperatividade. Daí você fala assim, não, mas veja bem, você tem que explicar o que é o transtorno. Por quê? Virou um transtorno da moda, sabe? Então, a criança é hiperativa, e normalmente a criança hiperativa, ela é desatenta mesmo, porque ela quer mexer em tudo, ela quer, sabe? Então, a mãe já acha que o filho dela tem TDAH, então já quer mandar para um psiquiatra, vão dar um remédio para acalmar a criança, porque é mais fácil de controlar a criança medicada, e até alguns professores acham mais fácil medicar a criança. Já chegou o professor pedir, por exemplo, não tem como você mandar um psiquiatra, porque daí o psiquiatra medica, ela fica quieta, sabe? Porque ela atormenta muito a aula, é difícil, não sei o quê. E é complicado, porque você dá uma medicação para uma criança, tem que ser uma coisa muito delicada, porque é uma medicação que vai mexer com a parte neuronal. Tem efeito colateral também, né? Sim, por exemplo, a medicação do TDAH é um estimulante, normalmente, que a gente entra. Ele, em excesso, ele pode dar insônia, problema gastro, sabe? Pode dar alergia na pele da criança, até se acostumar à medicação. Desenvolve toque também, né? Sim, pode haver toque. O TDAH, ele tem outras patologias que podem vir associadas. Normalmente vem associado, que é o transtorno de conduta, que é aquela criança rebelde, que não aceita limite. O transtorno de oposição, desafiador, que é aquela criança que desafia, que faz birra, que não aceita regras mesmo. Então, por isso que é importante, por exemplo, um professor em sala de aula. Eles costumam pedir dicas para a gente, como lidar com uma criança que tem TDAH na escola. E a gente fala, a criança que tem TDAH ela tem dificuldade de assimilar regras e estabelecer prioridades. Por isso é importante o professor chamar ela num momento particular, entre os dois, estabelecer as regras com ela. Falar, você tem que pedir permissão para ir no banheiro, você tem que fazer tal coisa, explicar ponto a ponto as regras da sala com ela. E fazer um código entre eles, eu acho bem interessante. Por quê? Daí, tipo, eu tô dando aula lá, a criança não presta atenção, e toda hora eu fico chamando o nome dela, para ela prestar atenção na aula. E ela não presta. Então, eu vou fazer um código com ela. Quando eu encostar no seu braço, você vai prestar atenção, tá certo? Então, ele vai entender que quando ela chegar perto dele, encostar no braço dele, é para ele prestar atenção. Por quê? Também fica constrangedor para a criança. Toda hora a professora focando nele. Viu? Presta atenção, não sei o que, fulano. Não sei o que, você não presta atenção. Copia o caderno. Porque como essas crianças não copiarem as coisas no caderno? Porque elas não têm paciência, elas não têm foco. Elas gostam de ficar agitando, conversando, bagunçando, brincando, sabe? Dá uma carta branca para a criança, por exemplo, ir no banheiro mais vezes. Por quê? Como ela é agitada, ela precisa descontar um pouco essa energia. Porque se ela não descontar, mais dispersa ela fica. Então, por isso que é importante, por exemplo, deixar ela ir tomar uma água e voltar logo para a aula, para descontar toda essa energia que ela tem. Então, são dicas para tentar lidar com essa criança dentro da sala de aula, sabe? Que tem TDAH. E o TDAH também, tudo que você vai fazer com ele, você tem que anotar. Matéria da prova, anotada. Porque às vezes pode estar um aluno no 5º ano, você fala, nossa, mas ele já é grande, ele já, sabe? Não, o dele é tudo anotado. Sim, tem que ter uma rotina com ele, sabe? Estipular regras. É muito importante, porque como é uma criança que tem o perfil de ser desorganizada, de perder as coisas, de não seguir muita rotina, então é importante estipular com ela os horários que ela tem que estudar, sabe? E não fazer horários longos de estudo, porque como ela tem dificuldade de manter o foco, e o próprio remédio em si, ele tem uma ação prolongada de até 5 horas. Então, normalmente, você vai dar antes de ir para a escola, para ela manter o foco na escola. Então, é importante colocar numa atividade física, para descontar energia, estipular os horários de estudos em partes, assim, que não sejam muito longos, para não desgastar também muito eles. Porque eles começam a ficar incomodados, começam a ficar com raiva, porque não passa logo a hora, porque tem que estudar, tem que fazer. E fazer uma abordagem mais dinâmica com eles, tipo com música, com jogos,
sabe? Tentar ao máximo introduzir eles assim num meio mais divertido de aprendizagem, não ficar naquela coisa mecânica, copia, cola, escreve, responde, borracha, apaga, porque para eles é monótono. Acho que até para todas as crianças hoje em dia acaba sendo, por causa da tecnologia. Tem crianças que eu atendi que não tinha transtorno nenhum, que veio com queixa, que não copiava no caderno, porque era chato. Porque, tipo, eu mexo no tablet, digito no tablet, eu faço tudo pela internet, no computador, agora tem que ficar copiando da lousa, é muito chato, sabe? Então tem que mudar essa metodologia, a gente tem que se adequar ao nosso meio, como essas crianças estão atualmente, né? Maína, agradeço muito pela sua participação. E por hoje é só. Até mais.